Olá, caros alunos e caras alunas. Sejam bem-vindos a mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Chamo-me Miguel Garcia, professor da disciplina Ciências da Terra e da Vida, CTV, 8º ano. Agora, vamos conhecer o sumário da nossa aula de hoje. Prestem muita atenção. Para a nossa aula de hoje, trouxemos como sumário poluição atmosférica e vamos estudar a camada de ozono. Para isso, podem abrir o vosso livro na página 16. De seguida, vamos conhecer também os objetivos que vamos ter que atingir durante essa nossa aula. Vamos lá acompanhar. Para o objetivo de hoje, da nossa aula, temos o seguinte: indicar os constituintes da camada de ozono, apontar a importância da camada de ozono para a vida na Terra, citar as causas da formação do buraco na camada de ozono, referir as consequências da degradação da camada de ozono e, por último, indicar as medidas tomadas para evitar a degradação da camada de ozono. Mas, antes de entrarmos na nossa aula propriamente dita, vamos fazer a recapitulação ou síntese da aula passada. Se lembram o que estudamos na aula passada? Muito bem, então vamos lá conferir. Na nossa aula passada, nós fazemos o estudo do smog, damos o conceito de smog, indicamos os tipos de smog, ainda fazemos a diferença entre o smog fotoquímico do smog industrial ou urbano, indicamos as causas e consequências do smog e também traçamos as medidas sustentáveis para reduzir a emissão de poluentes para a atmosfera que provocam, ou então que causam esse dano na camada de ozono. De seguida, vamos entrar agora na nossa aula propriamente, falar propriamente da camada de ozono. Mas antes de falarmos da camada de ozono, temos de falar do gás que constitui, ou então, que forma essa camada. Por isso, vamos prestar atenção. O ozono. O ozono, representado simbolicamente pelo símbolo O3, é um gás incolor cuja molécula é formada por 3 átomos de oxigênio, também quimicamente representada pelo símbolo O2, existente na atmosfera numa percentagem mínima. Podemos reparar o símbolo, ou então a constituição do gás ozono. O ozono forma uma fina camada na atmosfera e absorve os componentes nocivos da luz solar, conhecidos como raios ultravioleta B ou UVB, protegendo os seres humanos dos riscos de desenvolver cancro de pele, catarata, entre outras doenças. De seguida, vamos ver agora o que é a camada de ozono. Prestem atenção. Vamos lá. Camada de ozono. Se repararam na imagem, temos ali a imagem que representa a camada de ozono, o gás muito importante da nossa atmosfera, onde nós encontramos esse gás na estratosfera. Então, o que é a camada de ozono? A camada de ozono é uma região pertencente às camadas superiores da atmosfera. Também é constituída por ozono, um gás incolor. E ainda, a camada de ozono está situada na zona mais externa da estratosfera e a uma distância de 20 a 35 km de altitude. Continuando ainda a falar da camada de ozono, podemos agora ver o que é a camada de ozono, ou buraco na camada de ozono. O que nós dissemos de buraco na camada de ozono, ou o que nós conhecemos, não se trata propriamente de um buraco na camada de ozono. Na verdade, trata-se de uma diminuição da espessura da camada de ozono, o que não significa literalmente um buraco, resultante das consequências da poluição atmosférica.
Podemos ver ali na imagem, temos ali a imagem da camada de ozono, que está a mostrar o que nós chamamos de buraco, mas não é um buraco. Podemos ali ver que é uma mancha, não é? É uma mancha na camada de ozono que permite a passagem dos raios ultravioletas que atingem a superfície da Terra, provocando danos significativos nos seres humanos. Continuando ainda a falar da camada de ozono, agora vamos ver a importância do ozono para a vida na Terra. De seguida, vamos conhecer a importância da camada de ozono. Como todos já sabem, sei que já sabem, não é? Da importância da camada de ozono. Então, vamos ali conferir na tela. Importância da camada de ozono para a vida na Terra. Uma das funções prioritárias da camada de ozono na atmosfera terrestre é impedir a passagem dos raios ultravioletas UVA, UVB e UVC para a superfície da Terra. Se repararem ali na imagem que temos ali, temos a representação dos raios ultravioletas. UVA, absorvidos, 5% absorvidos, também UVB, 95% também são absorvidos, e UVC, emitidos em 100% também são absorvidos pela camada de ozono na atmosfera. Então, daí a sua importância. Continuando ainda com as importâncias, podemos ver que a camada de ozono protege os seres humanos dos riscos de desenvolver cancro de pele, catarata, entre outras doenças. Ainda, esta camada funciona como uma espécie de escudo protetor para o planeta Terra, pois absorve aproximadamente 98% da radiação ultravioleta de alta frequência emitida pelo Sol. Sem esta camada protetora, a vida humana no nosso planeta seria praticamente impossível de existir. Estão a acompanhar? Estão a gostar da nossa aula? Compreenderam o que acabamos de apresentar como importância da camada de ozono? Então, muito bem, já vimos que sem essa camada, a vida na Terra era impossível, não é? Agora, nós temos que fazer com que esta camada não diminuísse, assim como tínhamos visto nas causas, não é? Porque a causa da diminuição da camada de ozono são por causa da poluição atmosférica, não é? Poluição atmosférica através das emissões de grandes quantidades de gases poluentes que nós enviamos para a atmosfera através da nossa atividade, não é? Vimos na aula anterior, a aula passada, não é? Que estudamos sobre o smog, as causas e as consequências da poluição atmosférica, não é? Estamos a poluir o nosso ar, o ar que nós respiramos, o oxigênio, mas também estamos a prejudicar uma outra camada muito importante para a vida na Terra. Sabemos que sem essa camada, os raios solares atingiriam a superfície da Terra e não deixaria nenhuma espécie com vida. Podemos ver também na imagem que todas as radiações emitidas pelo Sol são absorvidas ali nessa camada, embora em pequena quantidade essa camada, mas tem uma extrema importância, é de uma extrema importância esta camada para a vida no nosso planeta. Continuando ainda a falar da camada de ozono, agora vamos ver as causas da formação do buraco na camada de ozono. A principal causa da formação do buraco na camada de ozono é a reação química dos clorofluorcarbonos com o ozono. Estes clorofluorcarbonos estão presentes, sobretudo, em aerossóis, ar-condicionado, gás de frigoríficos, espumas plásticas e solventes. Os clorofluorcarbonos ainda entram em processo de decomposição na estratosfera através da atuação dos raios ultravioletas, quebrando as ligações do ozono e destruindo suas moléculas. Como podemos ver, são muito prejudiciais o que nós vimos ali, não é? Porque são produtos que nós usamos no nosso dia a dia. Por exemplo, gás da geladeira, não é? Que nós usamos. Também os aerossóis que usamos nos spray, que nós usamos também para, por exemplo, ficar mais com um cheiro melhor, não é? Também são perigosos para a camada de ozono. O ar-condicionado também que nós usamos são produtos
usar no nosso dia a dia, na nossa atividade, não é? Principalmente em casa ou nos estabelecimentos de trabalho ou comerciais. Por isso, temos de ter muito cuidado em usar esses equipamentos, esse eletrodoméstico principalmente, porque são causadores da poluição da camada de ozono, destruindo a camada de ozono. Continuando ainda a falar da camada de ozono, agora vamos ver as regiões do globo mais afetadas com a redução da camada de ozono. Nos últimos 100 anos, a atividade do ser humano fez com que a camada de ozono começasse a deteriorar-se. Isso provocou um aumento da temperatura da Terra e, em algumas regiões, a redução da camada de ozono foi muito significativa. Felizmente, nos últimos anos, a situação do buraco na camada do ozono está um pouco diferente. Temos uma recuperação lentamente dessa camada. Os polos norte e sul são as zonas mais afetadas pelo buraco na camada de ozono. A razão para esse facto está relacionada com as especiais condições meteorológicas nessas zonas do globo, especialmente o Polo Sul, a Antártida. Então, se nos últimos 100 anos o problema da camada de ozono agravou-se, também recebemos uma boa notícia, não é? Que nos últimos anos ali, agora a camada está a recuperar. Isso devido a quê? Devido à mudança de atitudes, não é? Pelos seres humanos, porque os seres humanos constataram, entenderam que usando muitas coisas estamos a prejudicar uma camada muito importante para o nosso planeta e para a nossa própria vida, não é? Então temos de continuar a preservar essa camada, mas também temos algumas medidas que vamos indicar também logo a seguir. Mas agora vamos continuar com as consequências da redução da camada de ozono. Aparecimento de doenças infecciosas. Se repararmos ali nessa imagem, temos ali um órgão muito importante do nosso sistema, não é? Que está infectado por causa da redução da camada de ozono, cegueira ou catarata. Podemos reparar ali para o nosso órgão do sentido, o olho, não é? Temos ali um problema que é causado, não é? Por causa da redução da camada de ozono. De seguida também podemos ver uma outra imagem que nos mostra a deformação ou atrofia nos ossos. Isso acontece por causa de quê? Por causa da emissão de raios ultravioletas que conseguiram passar pela camada de ozono porque estão destruídas, não é? Por isso, houve essa diferença no corpo humano. Envelhecimento precoce. Se repararmos em todas as imagens ali passadas, não é? Temos ali as consequências da destruição da camada de ozono. E com a destruição da camada de ozono, vimos que os raios ultravioletas vindas do Sol atingissem a Terra, não é? E com isso provocam danos muito significativos, principalmente nos seres humanos. Por isso temos que preservar de que maneira a nossa camada de ozono. De seguida, vamos ver as medidas tomadas mundialmente para evitar a degradação da camada de ozono. Assinatura de um acordo em 1987 chamado Protocolo de Montreal, entre os governos dos diversos países, entre os quais a maioria dos países da União Europeia, com o objetivo de reconstituir a concentração de ozono na alta atmosfera. Assim sendo, mais de 60 países comprometeram-se a reduzir em 50% o uso de clorofluorcarbonos até finais de 1999. E ainda na Conferência de Londres, em 1990, concordou-se em acelerar os processos de eliminação dos clorofluorcarbonos, impondo a paragem total da produção até o ano de 2000, tendo sido criado um fundo aos países em desenvolvimento para esse fim. Como já tínhamos anunciado, agora podemos ficar um pouco mais aliviados por causa das medidas tomadas, não é? E essas medidas estão a contribuir de que maneira para a retomada ou a recomposição da nossa camada de ozono. Mas também nós temos a nossa quarta parte. E o que é que nós vamos fazer? Nós temos alguma coisa a fazer para ajudar ainda mais a reconstituição da nossa camada de ozono, certo?
Alguém pode indicar algumas medidas que nós podemos tomar? Muito bem. Então vamos lá continuar ainda com as medidas, não é? Medidas para mitigar a degradação da camada de ozono. Uma das medidas, temos o encontro de formação e informação comunitária, ou pode ser também escolar, não é? Essa medida é muito boa, meninos, não é? Todos nós, na nossa comunidade, podemos fazer encontros, seminários, não é? De formação e informação, para informar toda a população, para saber dos danos que nós estamos a provocar para a atmosfera, principalmente para a camada de ozono. Ainda continuando com as medidas, temos ali uma outra imagem que diz usar produtos rotulados como amigo do ozono. Como sabem, estamos num momento em que toda a gente quer sentir-se belo ou bela, não é? Então, para isso, nós usamos alguns produtos, que é muito bom usar esses produtos, mas prestem muita atenção no uso desses produtos. Quando vamos ao supermercado comprar esses produtos, principalmente os produtos de beleza, vamos ver no rótulo o que é que está. Se é amigo do ambiente, sim, podemos usar porque nós queremos contribuir para a produção ou então a continuidade da camada do ozono. Continuando ainda com as medidas, nós podemos fazer a reciclagem dos resíduos sólidos que produzimos. Mas esta reciclagem deve ser de uma forma bem seletiva, não é? Quando estamos a fazer uma reciclagem, devemos cuidar ou então separar os resíduos sólidos ou então lixo, cada um no seu lugar para que possamos fazer uma boa reciclagem. Continuando ainda, parar a libertação de gases que destroem a camada de ozono, principalmente nas indústrias. Mas para isso, nós temos que usar um outro tipo de combustível, um outro tipo de energia. Por exemplo, as energias renováveis, que em Cabo Verde nós temos muitas, não é? Podemos aproveitar as energias do sol, as energias do vento, não é? E mesmo as energias das ondas do mar, que são energias amigas do ambiente. Assim, estamos a contribuir para a conservação da nossa camada de ozono. Estão a gostar da nossa aula? Conseguiram acompanhar com atenção? Então, para isso, vamos resolver um pequeno exercício. Para o exercício de hoje, temos o seguinte: a destruição da camada de ozono é um problema muito preocupante, pois essa região da estratosfera possui um papel importante na absorção de grande parte da radiação ultravioleta do Sol. A radiação UV pode causar grandes danos aos seres humanos. 1.1 das opções que se seguem sublinha as que não correspondem a um dano causado pela radiação ultravioleta UV. A linha A, cancro da pele. A linha B, cegueira ou catarata. A linha A, cancro da pele. A linha B, cegueira ou catarata. A linha C, envelhecimento precoce da pele. E a linha D, a última linha, doenças cardíacas. Agora, vou deixar-vos um tempinho para a realização desta atividade.
Conseguiram realizar a atividade? Tenham a certeza que conseguiram a resposta correta? Ok, então vamos lá conferir também na tela. Das opções que se seguem, sublinha as que não correspondem a um dano causado pela radiação ultravioleta. Qual das linhas é que sublinharam? Qual é que não corresponde? Vamos lá. A linha D. Doenças cardíacas. Então, as doenças cardíacas são doenças do coração. Essa doença não faz parte, não é uma doença causada pela destruição da camada de ozônio. Então, conseguiram o mesmo resultado? Muito bem, estão de parabéns, certo? Como conseguiram fazer com sucesso o nosso exercício? Agora vou deixar um pequeno trabalho de casa que é para praticarem em casa. Vamos lá. O nosso trabalho de casa é o seguinte. Em relação à camada de ozônio, a linha A aponta duas importâncias da camada de ozônio para a vida na Terra. Aí a linha B aponta três causas que contribuem para a sua destruição. E B, a última linha, aponta três causas que contribuem para a sua destruição. Caso tiverem alguma dúvida em resolver esta tarefa, podem contar com o vosso professor das aulas presenciais. Como podem reparar, estamos quase a terminar a nossa aula, mas antes vamos recapitular ou então fazer a síntese do que nós aprendemos. Vamos lá prestar atenção. Síntese da nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje nós falamos da camada de ozônio e dos constituintes da camada de ozônio. Ainda referimos a importância da camada de ozônio para a vida na Terra, indicamos as causas da formação do buraco na camada de ozônio, indicamos ainda as consequências da degradação da camada de ozônio, falamos das regiões do globo mais afetadas com esta redução da camada de ozônio e indicamos as medidas tomadas para evitar a degradação da camada de ozônio. Estamos no final de mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. E não se esqueçam das recomendações do Ministério da Saúde e da Segurança Social sobre o coronavírus. Manter o distanciamento social, usar máscaras, lavar sempre as mãos com água e sabão ou então usar o álcool gel. Obrigado pela vossa compreensão e participação. Até o próximo programa.